Enquanto grupos de Homo erectus vêm e vão, perambulando e se agrupando, eles evoluem para além da comunicação emocional, até a primeira linguagem humana primitiva. Alguns linguistas acreditam que podemos ouvir os padrões de discurso do Homo erectus ecoando nas vozes de nossas crianças mais novas. Como a maioria dos mamíferos, o erectus e os filhos do ser humano moderno nascem com laringes altas. Isto restringe o alcance dos sons que eles produzem, causando o que chamamos de falar como criança. As crianças modernas crescem sem isso. Aos 2 anos, a laringe de uma criança desce na garganta, abrindo espaço para os músculos que fazem a conversa de adulto. Mas para o erectus, o falar como criança pode ter durado uma vida. Mas sobre o que eles falavam? Quando vemos como usamos a linguagem hoje, a maior parte é fofoca. Falamos sobre relacionamentos sociais. Eu acho que há um bom argumento de que o nosso amor pela fofoca hoje é uma ressaca evolutiva e nos diz para o que a linguagem evoluiu originalmente. Esse elo com a conversa fiada é intrigante, mas o linguista Derek Bickerton acha que o Homo erectus tinha assuntos mais urgentes em mente. Eu sei que há uma escola de pensamento que alegava que a linguagem se desenvolveu para que os homens pudessem saber o que suas esposas estavam fazendo quando eles estavam fora caçando. Aí eles voltavam e suas mães diziam: "Ah, bem, enquanto você estava fora, sua esposa estava dormindo, etc, etc." É preciso muitas palavras para dizer isso. Não se pode dizer isso no nível básico. O Dr. Bickerton acredita que as primeiras frases humanas foram informações sobre onde o jantar estava sendo servido. Seria possível para um desses grupos de caça conseguir comida, trazê-la para os outros e contar como foi. É muito mais econômico se for resumido a uma palavra. Vocês podem vir com suas pedras e gravetos e afugentar as hienas. E pronto, comida para uma semana. Os linguistas chamam esta forma simples de discurso de protolinguagem. É bem provável que nos estágios iniciais do desenvolvimento da protolinguagem, o Homo erectus usasse o mesmo tipo de expressões de 2 palavras que as crianças muito jovens, as de menos de 2 anos, usam. Ferramentas de pedra e a linguagem simples dão ao erectus uma vantagem evolutiva. Ele sobrevive por bem mais tempo depois de todos os homens macacos terem sido extintos. E há 1 milhão de anos, o erectus enfrenta a sua própria crise climática. Uma grande série de eras glaciais, durando 90 mil anos de uma só vez, secou a África, criando as grandes savanas que conhecemos hoje. Mas há também décadas de clima de vapor úmido alternadas com a seca e o frio. Quando o cardápio muda, o erectus tem que escolher novos animais e plantas para comer. Sua sociedade está organizada bastante para pegar suas coisas e se mudar com as estações. Eles são os primeiros nômades, seguindo grandes migrações de caças, se aventurando em território desconhecido. Século após século, alguns bandos pequenos foram para o norte, para fora da África e através da Ásia, movidos pela fome e pela curiosidade.
é o nascimento do desejo de viajar. Quarto ato, o nascimento da primeira mente humana. Há 800 mil anos, o Homo erectus se tornou o primeiro humano a entrar na Europa, chegando pela Espanha. Mas enquanto o erectus se expande e explora, a evolução humana sofre uma parada. Durou muito tempo a presunção de que a evolução é um tipo de processo linear e que se os nossos ancestrais remotos tinham cérebros menores e nós temos cérebros maiores, então nas épocas intermediárias deve ter havido um processo lento de aquisição de aumento de inteligência. Um exame mais apurado mostra que não é esse o caso. A evolução tendeu, como todas as outras formas que conhecemos, a tomar um tipo de curso episódico. Com um cérebro da metade do tamanho do nosso, o erectus é capaz de falar e de perambular. Mas ele faz as mesmas ferramentas pelo incrível período de 1 milhão de anos. Hoje, a tecnologia muda a cada dia. Mas para o erectus, a inovação é literalmente impensável. Uma parte da mente humana moderna não está lá. Mas isso vai mudar na Europa durante a Era do Gelo. O erectus encontra um mundo muito diferente de seu lar africano. Ele enfrenta a extinção na neve. Mas aqui, a evolução entra em uma nova fase de criatividade. O isolamento pode ser uma vantagem seletiva, permitindo que certos aspectos se sobressaiam em uma população e que essa população se expanda quando acabar o isolamento. Há muito espaço na Europa para ficar isolado e para aparecerem novas raças de humanos. O tamanho do cérebro começa a crescer. Primeiro, há cerca de 500 mil anos, e depois, por volta de 200 mil anos atrás, um cérebro tão grande quanto o nosso, em uma criatura chamada de Neandertal. Hoje, frequentemente pensamos no Neandertal como um homem das cavernas rosnante e de andar pesado. Mas ele foi o rei da Europa na Era do Gelo, capaz de inovar e sobreviver no frio. Este cavalheiro aqui à minha direita é o Neandertal. Como podem ver, ele é um pouco mais baixo do que eu, o que é muito típico dos Neandertais europeus do período, mas tinha uma estrutura corpórea essencialmente moderna, embora seus ossos fossem muito pesados e suas juntas bem rangentes. Os Neandertais são baixos e têm bom isolamento térmico, feitos para sobreviver no frio. Mas eles precisam enfrentar mais do que só o frio. Há evidências de que os neandertais caçavam as suas presas, em muitos casos, em espaços confinados. E talvez por isso, muitos neandertais apresentem ferimentos e fraturas. Isso pode ser resultado de acidentes de caça. Mas como eles pensavam? Os esqueletos mostram muitas fraturas curadas, sugerindo que homens e mulheres com ferimentos terríveis podem ter sido mantidos vivos apesar de suas incapacidades. Evidências de que suas mentes eram capazes da compaixão.
Outra pista do comportamento neandertal vem do formato de seus cérebros. Se olharmos o cérebro do Neandertal, todas as estruturas que vemos nele são quase exatamente as mesmas que vemos no cérebro humano moderno. Em outras palavras, não vemos diferenças essenciais entre o cérebro Neandertal e o cérebro humano moderno. Portanto, alguns acham que os padrões de comportamento Neandertal eram exatamente como os do moderno Homo sapiens. Mas nem todos concordam. Alguns suspeitam de que o pensamento neandertal era muito diferente do nosso. Eles possuíam uma mente fragmentada, de acordo com Stephen Mythen. Acho que os neandertais tinham o que chamo de mentalidade de domínio específico. Eles tinham inteligências independentes que não eram totalmente ligadas. Para os neandertais, podia ser impossível fazer uma ferramenta e sonhar acordado ao mesmo tempo. Eu acho que de muitas formas os neandertais eram melhores para pensar sobre algumas coisas do que nós somos hoje. Acho que seus poderes de concentração deviam ter sido imensos. Quando estavam fazendo as ferramentas de pedra, não se distraíam, eles só faziam ferramentas de pedra. Os neandertais viveram tão recentemente que muitos cientistas acreditavam que eles deviam ser nossos ancestrais diretos. Uma teoria que agora pode ser testada. O DNA de humanos modernos e ossos de neandertais são comparados para identificar diferenças genéticas. Entre humanos e neandertais, houve 27 diferenças, muito mais do que encontramos normalmente quando comparamos um humano a outro. Isso demonstra que os neandertais e os humanos anatomicamente modernos são realmente muito distintos. A velha teoria estava errada. Os neandertais não são nossos ancestrais diretos, mas são nossos primos. Há 200 mil anos, a Europa era o lar de uma espécie de humano com um cérebro tão grande quanto o nosso. Humano, mas não um de nós. Com certeza não devemos nos considerar como a medida do que é o ser humano. Nós somos totalmente humanos e os neandertais também eram. Não somos o único jeito possível de ser humano. Os neandertais eram como nós em muitos aspectos, tão humanos quanto nós. E é difícil para algumas pessoas se acostumarem à ideia dos neandertais serem diferentes de nós, mas mesmo assim serem totalmente humanos. Então, de onde veio a nossa espécie e por que nós evoluímos? Este é o próximo e maior enigma na história humana. Quinto ato, os primeiros seres humanos. Não é fácil achar os ossos do primeiro Homo sapiens. Até agora, a evidência mais antiga vem de uma caverna à beira-mar, perto da cidade do Cabo, na África do Sul. Os ossos têm 120 mil anos de idade. Hilary Deacon passou 15 anos estudando este sítio. Os primeiros humanos são diferentes de seus predecessores por terem uma testa muito mais vertical, por terem queixo e vários aspectos cranianos anatômicos. Talvez eu possa explicar isso mostrando alguns dos fósseis. Este fóssil aqui é de um tipo de humano arcaico. Este é o famoso crânio Kubwe de Zâmbia. E ele é muito robusto em toda a arquitetura facial, com a região das sobrancelhas muito robusta. E se o compararmos a um humano moderno, e este é um exemplo, aqui temos uma testa muito mais vertical e a região das sobrancelhas levemente desenvolvida.
E este é um crânio muito mais esguio e muito mais gracioso. Em fragmentos de ferramentas e ossos, os pesquisadores procuram pistas da estrutura da sociedade humana. Esses humanos modernos usam ferramentas similares às inventadas pelos neandertais na distante Europa. Lanças e lâminas de pedra garantem uma dieta regular de focas, pinguins e peixes. Mas os cientistas duvidam que esses sejam os primeiros humanos. Até que ossos mais antigos sejam encontrados, o local de nascimento de nossa espécie é um mistério. Duas ideias surgiram. A primeira é chamada de teoria saído da África. Se for verdadeira, todos nós começamos aqui, em algum lugar das vastas planícies da África. Ou o Homo sapiens se desenvolveu simultaneamente em vários locais, em 3 continentes. Por essa teoria, alguns neandertais na Europa evoluíram para formas modernas. Na Ásia, o Homo erectus também fez a transição para um cérebro maior. Três espécies na época, uma espécie agora. Se esta teoria multirregional for verdadeira, estes grupos separados teriam se deslocado, se encontrado, se acasalado e trocado genes até que todos os humanos da Espanha até Java virassem uma raça comum. Os geneticistas como Lynn Jordi são céticos. Um dos problemas reais da hipótese multirracial é que ela requer um número imenso de seres humanos na África, na Ásia e na Europa para permitir que o gene flua. Uma população muito pequena de humanos, 10 mil ou menos, não é o bastante para cobrir o globo em uma quantidade suficiente para permitir que o gene flua ao nível que seria necessário. O mundo era grande demais e nossos ancestrais estavam muito espalhados. Mas novas evidências genéticas podem ser capazes de resolver o enigma de nossas origens e de explicar como um minúsculo grupo de ancestrais poderia ter sido a semente dos humanos que conhecemos hoje. Analisando o DNA de gente do mundo inteiro, os geneticistas podem calibrar um tipo de relógio evolutivo. Eles procuram mutações, mudanças aleatórias inofensivas em nosso DNA, que se acumulam com o tempo. Quanto mais antiga é uma raça, mais mutações ela deve conter. Os resultados são surpreendentes. Todos de fora da África têm um perfil genético muito similar, apesar das diferenças superficiais. Mas o povo africano é diferente. Seu DNA contém uma variedade muito maior de mutações. A diversidade africana é substancialmente maior, significativamente maior do que a diversidade de fora da África. Isso é o que se esperaria em uma população mais antiga, a população original dos anatomicamente modernos seres humanos. Esta pode ser uma evidência de que os seres humanos modernos se originaram naquela população africana mais antiga. Saber que todos viemos da África nos aproxima mais de descobrir os nossos Adão e Eva evolutivos. Mas deduzir onde a humanidade começou não explica como a humanidade começou. Para achar essa resposta, temos que voltar à África há 150 mil anos. Há uma espécie humana primitiva aqui, descendente do Homo erectus. Estes seres são nossos ancestrais diretos.
Eles evoluíram porque encontraram sérios problemas. A Europa estava sob um frio profundo e a África estava tomada pela seca. Os desertos hostis se espalharam, criando barreiras que nossos ancestrais não podiam ultrapassar. Bandos ficaram presos e isolados nos litorais e em pequenas comunidades florestais. Os geneticistas suspeitam que ocorreu uma nova mutação que mudou tudo. O que tornou os modernos humanos especiais tem a ver com as nossas habilidades mentais. E isso foi provavelmente um novo fato mutacional que aconteceu. E aconteceu em um certo lugar e em um certo tempo. E aí, provavelmente, houve essa pequena mudança genética. Uma mudança acidental em uns poucos genes pode mudar radicalmente o modo como as pessoas vivem e pensam. Seria uma mudança na tecnologia básica que eles usavam, talvez uma mudança no sistema social e, é claro, também pode ter sido uma mudança na biologia, na forma do corpo, ou talvez até uma mudança no modo como o cérebro operava. Alguma coisa nova apareceu na Terra. Um pequeno clã de humanos que são os ancestrais de todos os que vivem hoje. Eles têm um novo tipo de mente, um pacote de capacidades que dá a eles um modo diferente de pensar. O nosso modo de pensar. Essencialmente, nós compramos um pacote. Exatamente o que era esse pacote, nós não sabemos ao certo. Mas ele tem muitas dimensões que ainda estamos descobrindo. Hoje você pode falar em computadores, sinfonias e foguetes à lua, esse tipo de coisa. Amanhã pode haver outras coisas de que você poderá igualmente falar que ainda não inventamos. O que nós temos é uma capacidade e ainda estamos explorando os limites dessa capacidade. A nossa espécie e a nossa mente levaram 5 milhões de anos para evoluir. Durante a maior parte da história, fomos homens com aparência de macacos. Mas então, quase no último minuto, os primeiros humanos realmente inteligentes aparecem como neandertais e, um pouco depois, como nós mesmos. Os primeiros Homo sapiens são a mais jovem das espécies humanas. Mas eles não estão sozinhos. Na Europa, os neandertais continuam sua luta para sobreviver na Era do Gelo. Na Ásia, o Homo erectus ainda está se fortalecendo. Nós tendemos a pensar que por estarmos sozinhos no mundo, o nosso jeito é o jeito normal de se fazer as coisas. Mas com certeza não é. Se olharmos para trás, para os registros fósseis, descobrimos que há várias espécies dividindo o meio ambiente e, com certeza, dividindo o mundo umas com as outras. Não só uma espécie humana, mas várias. Logo, elas vão se unir em um confronto que vai decidir o destino da nossa espécie e transformar o mundo. Versão brasileira MG Studio.